Embora se saiba que os diabéticos têm níveis insuficientes de insulina e altos níveis de açúcar no sangue, os fatores específicos subjacentes à suscetibilidade à doença ainda estão sendo pesquisados. Por exemplo, foram detectadas interações entre losse nos cromossomos 2 e 15, bem como entre losse nos cromossomos 1 e 10. Essas interações indicam que a expressão de certos genes pode inibir a expressão de outros genes não alelos, contribuindo para o desenvolvimento da doença. A relação estabelecida entre os genes que predispõem ao desenvolvimento dessa doença indica um possível caso de... E aí, pessoal? Epistasia, dominância, dihibridismo, codominância ou recessividade? O que seria essa relação entre os genes? A questão, pessoal, está trazendo um caso para a gente de epistasia, que é aquele tipo de interação genética que ocorre quando um gene inibe a expressão de outro gene. Então o texto ele nos informa, né, que duas das causas genéticas associadas com um dos tipos de diabetes, né, que seria a diabetes do tipo 1, ocorre devido à interação entre genes localizados entre 2 e o 15, bem como genes localizados nos cromossomos 1 e 10. E nesses dois casos, a gente consegue explicar pela interação de genes situados em cromossomos homólogos diferentes. Além disso, né, a questão traz para a gente que essas interações indicam que a expressão de certos genes pode inibir a expressão de outros genes não alelos, contribuindo, então, para a expressão dessa doença. Isso é uma característica clássica para a gente de epistasia, ok? Então, a nossa resposta já é a letra A. Por que não pode ser as demais? A dominância, a codominância e a recessividade, elas são casos que ocorrem entre genes alelos, ok? De um mesmo losse, de um par de cromossomos homólogos. Então, não faz sentido, porque aqui a gente está falando de cromossomos diferentes, não homólogos, ok? Então, nesses três casos, não pode ser a nossa resposta. E o dihibridismo, ele está incorreto, porque isso aqui, a gente está simplesmente falando do cruzamento genético, né, da herança de dois pares de alelos diferentes simultaneamente. É quando a gente tem, por exemplo, um Pzão, Pzinho, Czão, Czinho, e aí você quer cruzar com um Pzão, Pzinho, um Czão, Czinho. Isso aqui é um caso de dihibridismo, não tem nada a ver com o que a questão traz. Ela realmente explica para a gente um caso de epistasia.